Senhor presidente, vereador Osvaldo, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes. Começar minha fala, senhor presidente, pensando em alguns comentários em relação à questão levantada pelo vereador Christian, que eu acho de fundamental importância, porque nós estamos vendo no município muitos problemas relacionados a isso. E algumas injustiças sendo cometidas por conta disso também com a população local. Eu fui abordado recentemente por uma pessoa, e não vou aqui dizer que o imóvel dessa pessoa obedece ao Código de Obras, seja urbanisticamente um conceito bacana, mas a pessoa tem o imóvel antes que o município tivesse se tornado município. Não havia Código de Obras quando ela fez o imóvel, muito menos município. Deve, inclusive, ter comprado material para fazer no depósito de material que era da família do atual prefeito, porque à época a gente tinha poucos aqui, bem próximo ao local onde era o depósito de material do atual prefeito. E essa pessoa está sendo vítima de uma ação demolitória por parte da prefeitura. Corre o risco de ter seu imóvel demolido. E ela não tem alternativas, porque ela não consegue aprovar um projeto. Ela tem que adequar o imóvel dela ao Código de Obras, pelas normas que nós temos hoje. Ela tem dificuldades, porque realmente não obedece ao Código de Obras, não existia o Código de Obras quando ela fez a obra, logo ela não tinha nada a obedecer naquele momento. E hoje, por conta disso, ela está correndo o risco de ter sua casa demolida. E aparentemente é o que vai acontecer, porque ela me pediu para ver o processo, e já tem pelo menos 3 pedidos da prefeitura para demolir a casa no processo. E o juiz está dando prazo para que se apresente esse projeto. Se não houver outra alternativa dentro do processo, a casa será demolida, porque ela não consegue essa aprovação hoje, porque não obedece o Código de Obras. Sem contar um outro aspecto, que ela também não tem condições hoje financeiras de fazer isso. E nós temos outros aspectos aí também em relação a isso. Algumas pessoas receberam multas, e multas pesadas, de mais de R$7.000. Uma inicialmente menor e a outra maior. Algumas pessoas receberam porque foram mexer nos imóveis que já estavam construídos há muito tempo, seja anteriores à formação do município, seja em determinado momento que o município se eximiu de fazer a fiscalização, não fez a fiscalização, como disse o vereador Luciano, permitiu que as construções fossem feitas, e hoje se vê no direito de aplicar multas, e multas pesadas para algumas pessoas que eventualmente estejam mexendo nesses imóveis. Eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa de que deve-se fazer vistas grossas a essa situação. Não, até porque tem uma questão arquitetônica e paisagística, que nós temos que levar em consideração. Mas nós não podemos penalizar essas pessoas pela omissão do município lá atrás. Nós não podemos penalizar uma pessoa que construiu sua residência quando o município sequer era município e não tínhamos regras específicas para a construção. Pela ordem, me concede a palavra? Por favor. É só para dar uma parte do vereador que se deu frente. Só para dar uma esclarecida, na verdade, quando o vereador comenta assim, talvez até antes de ser município, que essas casas foram construídas, também não é bem assim, porque na verdade já teve uma anistia, se não me falha a memória, foi em 2006 que já teve uma anistia para aquelas construções que já tinham feito naquela época. De 2006 ou 2003 já teve uma anistia, e eu gostaria até, por exemplo, de trazer até os dias de hoje, dependendo do caso de ser respeitada pelo menos alguma coisa do Código de Obras, mas na verdade já teve uma primeira anistia, e as pessoas continuaram a fazer por errado de contratar um engenheiro, mas já teve uma primeira anistia. Obrigado. Obrigado pelo esclarecimento, vereador, mas independente dessa questão dessa primeira anistia, isso não muda o fato do imóvel ter sido construído quando nós não tínhamos código nenhum. E talvez seja o caso, e é verdade, nós estudarmos, e eu defendo isso, a possibilidade da abertura de um outro prazo de anistia e analisar os casos que se encaixariam nessa regularização para que possamos fazer a regularização. E
E eu vou além disso, vereador. Não apenas a anistia para que nós possamos regularizar os imóveis através da elaboração da planta, mas a anistia das multas que foram aplicadas, na grande maioria delas, de um modo injusto, àqueles que, no momento que construíram, tinham, na verdade, do ponto de vista da prefeitura, nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de exigência que fosse feita naquele momento para que essas pessoas construíssem. E não é justo hoje elas serem penalizadas depois de alguns anos por conta da omissão que foi patente do poder público à época que elas levantaram suas casas. Tanto é que levantaram e não tiveram problema, não só passaram a ter problema depois que se iniciou esse processo de fiscalização agora. A fiscalização, nesse aspecto do município, é muito importante. Ela é fundamental que exista. O que se perdeu foi a medida das coisas. O excesso é ruim. E o que está se fazendo hoje no município, infelizmente, é cometendo-se excesso nesse particular. Nós temos que analisar essa questão sob todos os pontos de vista, inclusive daqueles que hoje se veem compelidos a ter que fazer algo que não tem condições. Inclusive porque muitas das construções realmente não têm a menor possibilidade de serem adequadas ao Código de Obras atual. A saída para isso talvez seja muita conversa, muita negociação. Mas não pode ser a demolição da casa das pessoas. A pessoa que tem uma casa há 30 anos construída no município pode ser vítima não vamos chamá-la de vítima, mas ela pode ter que demolir a sua casa, também ela não vai demolir, quem vai demolir é o poder público, se ganhar a ação. Mas pode ver o poder público municipal demolindo a sua casa que ela mora há mais de 30 anos, por conta desses desencontros todos. Isso não é socialmente justo. Isso não é justo em hipótese alguma. Isso não pode ser considerado. Essa hipótese nem deveria ser considerada pelo poder público. As alternativas para a solução para esse problema são outras, eu tenho absoluta certeza disso. Não a demolição da casa da pessoa. Até porque, demolida a casa, o que o poder público vai fazer com a família que está dentro dela? Tenho certeza que o prefeito não vai levar para a casa dele. Tenho certeza disso. Então ele deve estudar outra possibilidade de solução para esse problema, que não derrubar a casa das pessoas dessa maneira. Agora, só mudando de assunto um pouquinho, senhor presidente, eu fiz a colocação aqui, quando Vossa Excelência leu o projeto, e disse que já tinha sido encaminhado para as comissões e que já havia exarado parecer, de que eu iria exigir o cumprimento do regimento. E vou fazer isso, senhor presidente, até porque na última sessão eu fui chamado à responsabilidade em razão disso. E o regimento diz que o presidente tem que encaminhar esse projeto para o relator, depois de 24 horas que recebe o projeto, e o relator tem 48 horas para exarar um parecer. O encaminhamento desse projeto não foi feito, não tem nenhum protocolo de recebimento do projeto. Mas como o senhor presidente e o presidente da comissão, o vereador Miguel, da Comissão de Constituição e Justiça, afirmaram que foi feita uma reunião ontem às 2 horas da tarde, mesmo que eu não tenha sido oficialmente convocado para ela, mas admitindo a hipótese de que foi feita essa reunião e que o presidente da comissão recebeu esse projeto na reunião, ele teria que fazer o encaminhamento para que eu exarasse o parecer em 48 horas. Não foi feito esse encaminhamento, eu não tenho o projeto encaminhado para exarar o parecer. Eu gostaria só de pedir, senhor presidente, para que fossem cumpridas as formalidades regimentais em todos os seus aspectos, para que aí sim nós possamos fazer com que as coisas transcorram dentro de uma normalidade nessa casa. E deixar bem claro que não é nada em relação à objeção ao projeto, muito pelo contrário. Semana passada eu fui chamado à responsabilidade porque não estávamos fazendo o que manda o regimento, em muitos casos. Eu não quero de novo ser chamado à responsabilidade pelos nobres pais em razão disso. Então, diante desse cenário, senhor presidente, eu peço a gentileza que o senhor cumpra o regimento dessa casa, peço a gentileza do vereador Miguel, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que cumpra o regimento dessa casa, com todas as suas formalidades, envie o projeto para que eu possa exarar o parecer no prazo regimental. Se eu não o fizer, por favor, me chamem à responsabilidade, não há problema algum, mas eu peço a gentileza dos senhores para que cumpram o regimento, porque se não cumprirem o regimento, conforme manda o bom trato dentro dessa casa, certamente serão compelidos a cumprir o regimento por outras razões, que não é o caso. Eu espero que isso não seja necessário. Vamos fazer as coisas
de uma maneira correta, da melhor maneira possível, para que nós convivamos numa situação harmônica sempre. O vereador Adolfo gosta de usar essa palavra harmônica, harmonia, e eu também gosto muito dessa palavra. Então vamos conviver harmonicamente, vamos cumprir o que está no regimento, para que nenhum dos vereadores tenha que chamar o outro à responsabilidade. Eu fui chamado à responsabilidade a semana passada e não gostaria de ser chamado de novo. E não gostaria de chamar nenhum vereador aqui a sua responsabilidade também, muito menos o presidente da casa, tampouco o presidente da comissão da qual eu sou relator. Então, senhor presidente da comissão, vereador Miguel, por favor, vamos cumprir o regimento, especificamente no que diz respeito aos prazos. Mande os projetos para mim, que eu faço questão de exarar o parecer 1 a 1, sem problema algum. Nós fazíamos de um modo diferente, que não se tornou possível ser feito mais, por conta das questões que foram levantadas aqui a semana passada. Vamos fazer desta maneira, que acho que vai ficar bom para todo mundo. Eu me comprometo a cumprir o prazo que está ali de 24 horas, em todos os pareceres que forem necessários. Me comprometo a cumprir o regimento e peço a gentileza dos senhores que também o façam. Muito obrigado e boa tarde a todos.